Você já viu um odre? Você já viu como é que é feito um odre? Lá na cultura oriental, o odre era, e é até hoje, poderíamos dizer assim, uma ferramenta muito usada pelos camponeses, através do qual então eles transportam líquidos como azeite, vinho, leite e água. Como é que era feito? E hoje ainda continua sendo feito de uma forma artesanal. Como é que era feito? Bom, o odre nada mais é do que um couro das ovelhas, que é tirado do animal. Logo depois, esse couro ele é costurado, deixando apenas o gargalo para ali depositar o líquido, seja o vinho, seja o azeite, ou leite, ou água. Aí vocês pensam, mas pastor, isso não fica fedendo? Porque é couro de animal, né? Isso não apodrece, não fica com cheiro ruim? Bom, um couro cru de animal, claro que se deteriora dentro de poucas horas. Nós sabemos isso. Mas o que fazer para que esse couro, não se estrague? Principalmente nos tempos bíblicos, quando não existia, por exemplo, geladeira. Como é que acontecia a depuração desse couro? Bom, o couro ele era colocado na fumaça dos fogões a lenha para serem depurados. Com o calor do fogão e a fumaça ali constantemente, aí eles iam ficando escuros, enrugados, eles até iam encolhendo, mas à medida que esse processo ele ia seguindo, nenhuma bactéria se apoderava deles por causa daquela fumaça. Isso fazia com que o couro então pegasse resistência. Fazia com que o couro ali ele fosse livrado de possíveis fungos ou bactérias contidas no couro. E se esse procedimento não fosse feito, os odres poderiam estragar, feder, afetar o líquido que estava ali dentro do odre. Ou seja, iria afetar o sabor ou até mesmo contaminar com bactérias e tudo mais, ou o leite, ou o azeite, ou o vinho, ou a água. Se o couro do odre não fosse tratado da devida forma, ele provavelmente iria se estragar e iria se deteriorar. Mas era um processo um pouco incômodo. Por exemplo, você gostaria que esse procedimento acontecesse na tua casa? Você que gosta de perfumar, limpar a sua casa, ajeitar, ter ela sempre limpinha, cheirosa, e de repente, fumaça dentro de casa. Imagine aquela fumaça ardendo nos olhos. Fumaça faz isso, não faz? Arde nos olhos. Imagine depois se você fosse cheirar a tua roupa, aquela roupa com cheiro de fumaça, você ia gostar? Mas lembre-se, a fumaça que incomoda, a fumaça que faz o olho arder, a fumaça que faz a roupa ficar com mau cheiro, é a mesma fumaça que purifica o odre. É a mesma fumaça que perfuma o bacon. E quem não gosta de um pedaço de bacon num feijão ou num lanche? O salmista aqui diz que ele se assemelha a um odre na fumaça. O que será que ele queria dizer com isso? Ele estava, na verdade, se sentindo em processo de depuração. Ele estava aqui se sentindo num processo de preparação para alguma finalidade. Por quê? Porque os odres eram usados e são usados até hoje pelos orientais com uma finalidade muito específica,
que é a de transportar água, azeite, vinho, leite. Os odres, eles não eram confeccionados para enfeites, mesmo porque de enfeite eles não tinham nada, né? Um odre era um objeto extremamente feio, mas ele era de uma utilidade única. Não existia outro meio para conduzir líquidos. Assim sendo, um odre, ele tinha objetivo, ele tinha uma finalidade para a sua existência. Ele era feito com um propósito bem específico. Aí a gente começa a refletir um pouquinho sobre a gente. Já que o próprio salmista, ele disse, e ele usa a figura do odre como se apontando para uma situação como ele estava se sentindo naquele momento. Você já parou para pensar, em algum momento, para que fim Deus fez você? Você já parou para pensar sobre isso? Deus não nos trouxe a esse mundo sem um objetivo. Cada um de nós, feito, construído pelas próprias mãos de Deus, cada um de nós foi colocado nesse mundo com um objetivo, assim como os odres. E aí Deus espera que cada um de nós, que nós cumpramos o objetivo para o qual Deus nos fez. Aí novamente eu pergunto, fazendo uma ponte para a nossa realidade. Você já parou para pensar em qual área tem sido utilizada por Deus esse mundo de tantas aflições, onde as pessoas estão cada vez mais frias? Um mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, e estas de Deus. No mundo onde está acontecendo exatamente nesse momento uma guerra, lá na Europa, entre duas nações gigantes, Rússia e Ucrânia, e nós parece que está tudo normal. Lá em Israel, também, ameaças de guerra. Lá, China e Taiwan, ameaças de guerra. Que mundo é esse? Aí eu me pergunto, dentro dessa realidade em que nós estamos inseridos, você acha que tem sido um odre útil? Ou você, francamente falando, pensando, refletindo, você de repente às vezes não se acha um odre inútil, que não carrega uma gota d'água, ou leite, ou vinho, ou azeite? Interessante o que podemos ver nessa realidade. Leite representa alimento. O vinho representa alegria, o vinho representa festa. Na cultura oriental não existe festa sem a presença do vinho na mesa. Azeite representa cura. E era muito usado para colocar sobre as feridas dos doentes. E a água representa vida. Sem água não existe vida. E você, como um odre confeccionado pelas mãos de Deus, você acha que está cumprindo bem o seu papel? Você acha que tem transportado esses ingredientes para compartilhar com as pessoas que cruzem teus caminhos? O que você acha? Aí você pensa, pastor, mas eu estou com um problema na minha vida. Eu estou passando por momentos difíceis. Mas lembre-se que um odre que não passa pela fumaça, ele não pode atingir o seu objetivo. Não importa se o salmista aqui, Davi, o provável autor do Salmo 119, se ele era um rei, não importa se você é um anônimo diante da sociedade, para Deus todos somos iguais.
E se confirmada a informação de que Davi teria sido o escritor desse salmo, provavelmente quando ele escreveu esse salmo, ele estaria sendo perseguido. E por muito tempo ele teve que dormir junto com as cabras nas cavernas, nos altos das montanhas, para esconder-se dos inimigos que queriam matá-lo. E assim, ele ficava lembrando dos tempos que o odre precisava ficar exposto à fumaça, para que ele se tornasse pronto para ser utilizado. Ele ficava lembrando de como em várias casas ele viu esse processo acontecer. Aí ele olha para aquela situação em que ele se encontrava, e ele entende que aquele era o propósito e o tempo de Deus necessário para que ele fosse tratado, para que ele fosse preparado, e fosse tratado e preparado para ser bênção para o futuro de Israel. Você também às vezes não se sente como um odre na fumaça? Você não se sente às vezes como se tivesse assim ficado meio no esquecimento? E eu pergunto, dentro dessa linha de raciocínio, que fumaça tem te incomodado? Que fumaça você tem convivido com ela? Quem sabe você está se sentindo perseguido por pessoas ruins? É essa fumaça que está te incomodando? Quem sabe você de repente se sentiu e se sente um zero à esquerda? Quem sabe você está aí sendo pressionado pela fumaça do sentimento de abandono, do abandono pelas pessoas. Antes você tinha tantos amigos, parece que você não os tem mais. Abandonado, quem sabe, pelos parentes que eram tão próximos e de repente sumiram. É por essa fumaça de abandono que você tem vivido? Convivido, ou a fumaça do abandono do próprio Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo foi incomodado por essa fumaça, não foi? Lá na cruz, Deus meu, porque tu me abandonaste? O salmista tinha essa sensação. Ele tinha aquela sensação de ser um pedaço de couro esquecido em algum lugar daquela casa, e ali tomando fumaça o tempo todo. Ele de repente sentiu essa sensação de que ele estava esquecido pelas pessoas. E ele também tinha a sensação de que ele estava esquecido por Deus. Aí então ele olha para aquela situação em que ele se encontrava e diz assim: eu me sinto como um odre na fumaça. Lembre-se do odre na fumaça. Esse é o tempo que Deus tem preparado para você. É o tempo que Deus preparou para você, para que você ganhe resistência. É o tempo que Deus preparou para você, para que você encontre experiência, para que você possa ser usado por esse Deus, e através de você, Deus possa levar para as pessoas vida, através da água, alegria através do vinho, esperança para aqueles que estão em desespero. Por isso, seja qual for a fumaça que está aí te incomodando, fazendo arder os teus olhos, fazendo arder o teu coração, não rejeite a fumaça que Deus tem permitido em tua vida. Ela pode incomodar, incomoda. Ela pode cheirar ruim, cheirar mal e cheira. Mas é ela que conserva o odre contra as bactérias e perfuma o bacon. Não se esqueça, para que haja odre, uma vida
teve que ser sacrificada. No caso, uma ovelha. E quando nós pensamos nisso, a gente pensa e chega à conclusão de que tem tudo a ver conosco. Porque se a gente não tem sido um odre que realmente corresponda à missão, ao objetivo para o qual Deus nos colocou aqui, isso reflete a nossa pecaminosidade, as nossas fraquezas advindas do nosso pecado, pelas quais nós deveríamos ser mortos e condenados. Mas aí novamente nos vem à tona a questão do que é feito este odre. Como foi feito? Um animal foi sacrificado. Aí a gente abre a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 2. E ali a gente lembra aquilo que o apóstolo Paulo ali escreve. Ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, como sacrifício a Deus, em aroma suave. Aroma suave que contrasta com o mau cheiro do processo de depuração de um odre. E com essa cultura oriental, a única coisa que nós sabemos com certeza quando vemos um odre se depurando na fumaça, é que um cordeiro foi sacrificado para que o seu couro se transformasse em odre. Então, quando você se sentir como um odre na fumaça, quando você começar a olhar no espelho e começar aquele sentimento de autocomiseração, ou seja, você começa a sentir tanta dó de você mesmo. Ai, coitadinho de mim, como eu sofro, eu aqui no meio dessa fumaceira toda, problema para tudo que é lado, como eu sofro. Então, quando você se sentir como um odre na fumaça, antes de você dar asas a esse espírito de autocomiseração, lembre-se de uma coisa: para que você fosse submetido a esse tratamento de odre na fumaça, um cordeiro foi sacrificado em teu lugar. E você sabe muito bem a quem me refiro. E esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E se ele não tivesse morrido, provavelmente não seríamos submetidos ao tratamento do odre, mas também nós não prestaríamos para nada e seríamos comidos pelos bichos do pecado e da morte. Mas tem uma boa notícia no meio de tudo isso. A boa notícia é que onde há fumaça, há fogo. Se a vida tem te provado, se você tem sido submetido a testes que você acha que não vai suportar, e nós sabemos muito bem do que nós estamos falando. Se os dias de sua vida têm amanhecido cinzentos como a fumaça das provações, não se desanime, porque onde há fumaça, há fogo por perto. Onde há provações, Deus está presente. Você já viu alguma fumaça isolada, sem que tenha sido provocada pelo fogo? Da mesma forma, se tem fumaça na sua vida profissional, ali, você está enfrentando dificuldade, Deus está contemplando isso de perto. Se existe uma fumaça na sua vida conjugal, Deus está observando tudo e Ele fará justiça. Se há fumaça na tua integridade física, ou seja, se você está convivendo com doenças, Jesus é o médico dos médicos. Ele vai cuidar de você. Se você está convivendo com uma fumaça na sua vida espiritual, Deus está te contemplando e te fortalecerá.
Porque o mesmo Deus que permite a fumaça é o mesmo Deus que a retira na hora que nós estamos prontos. Então não chore. Não chore porque Deus permitiu que você passasse por esse processo, que você passasse pela fumaça como um odre. Não reclame de Deus, não se queixe de Deus, mas exponha um sorriso na sua boca. Se alegre no Senhor por ter te permitido que você passasse por mais esta prova. E saia dela aprovado em nome de Jesus. Porque de acordo com aquele texto de Romanos 8, 28, que vocês conhecem tão bem, onde nós lemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, meus irmãos, vocês que enfrentaram o frio para estar aqui hoje, eu quero animar cada um de vocês. Você que de repente está se achando um odre na fumaça. Você que está pensando que Deus o abandonou. Você só está sendo curado, depurado, tratado, mas você não está abandonado, não. Lembre-se que onde há fumaça, há fogo. O fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo fogo que te incomoda, é o mesmo que te anima a não desistir. Pois virão dias que você, guarde isso que eu estou falando para você, virão dias que você vai sair dessa fumaça. E como o leite levará alimento para muitas pessoas, como o vinho levará alegria para muitas vidas que estão tristes, como o azeite você levará muita cura para muitos doentes, e como a água você levará vida para muitos que estão mortos no espírito. Você acha que está pronto para ser este odre? Para levar esta alegria, esperança, vida, salvação para as pessoas, cura? Ah, não estou pronto ainda. Então, dê graças a Deus pelas fumaças que você exala, você inala, melhor dizendo. Aquela fumaça que está ali, você achando que Deus através dela está mostrando que te abandonou, não. Ele só está dizendo assim, ó, eu te quero e quero muito bem você. E eu quero usar você para ajudar muitas e muitas pessoas que estão precisando daquilo e para aquilo para o qual eu chamei você. Não esqueça, meu irmão, nosso tema de hoje. Eu, às vezes, também me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, diz o salmista, eu não me esqueço dos teus decretos. Não me esqueço da palavra, não me esqueço das promessas de Deus. E enquanto for necessário essa depuração, que Deus me depure e que me faça útil para a missão para a qual Ele me chamou. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.